Beleza, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui nesse domingão, dia 29 de junho. Vamos aí para mais um programa, né, caminhando para o fim aí do mês, né? Reta final aí de mês. Coisa linda, mais um mês se encerrando. Um mês de muito trabalho, né, cara? Porra, muita coisa nesse mês, hein? Teve final da NBA, teve draft, agora tá tendo free agency, mano. Mês insano aqui no canal. Inclusive agradeço muito aí a todo mundo que chegou no canal nesse mês. O canal teve um crescimento bem legal nesse mês de junho. Então, obrigado a todos aí que chegaram. E julho promete, né, ser tão corrido quanto, né? Talvez um pouco menos corrido do que foi junho, mas ainda assim vai ter muita coisa rolando no mês de julho. Free Agency abre amanhã, né? Então o mercado vai ser aquela loucura de sempre e óbvio que aqui, né, você terá a melhor cobertura da Free Agency da NBA. Eu cravo, hein? Aqui no YouTube não terá cobertura melhor. Cravo pra você. Cravo pra você. E, por falar em cobertura da Free Agency, o programa de hoje será dedicado à agência livre da NBA. Ontem eu já fiz um programa falando, né, sobre o que eu acho que os times devem fazer nessa Free Agency, qual que deve ser a prioridade dos times. Se você não assistiu o episódio de ontem, assista, ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. E hoje eu vou falar sobre free agents. Ontem eu falei sobre os times, hoje irei falar sobre os jogadores que estarão aí à disposição no mercado. Vou falar sobre alguns dos principais nomes que teremos disponíveis. Vou falar um pouquinho sobre o que eu acho que vai rolar com cada um desses nomes. Será que tal nome vai renovar com o time? Será que tal nome vai buscar um outro time? Por quanto que os jogadores devem assinar, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, sobre as minhas expectativas para os free agents. Vou tentar montar um top 10 com os melhores agentes livres disponíveis. E vou também tentar montar aqui uma listinha com algumas opções boas e baratas no mercado, né? O famoso custo-benefício, né? Vou fazer uma listinha aqui com alguns free agents que podem ter um ótimo custo-benefício. São jogadores bons e que não devem sair tão caro. Então, meio que eu vou dar uma geralzona nos free agents. Antes de começar, tem algumas notícias que eu acho legal comentar com vocês. Ontem a gente teve 2 trocas acontecendo na NBA. Uma foi a do Lonzo para Cleveland, só que essa eu não vou falar aqui nesse episódio, porque eu já falei ontem. Se você não assistiu o vídeo sobre a troca, assista. Só que teve uma outra troca acontecendo e tivemos renovações sendo fechadas ontem. Se não me engano, tivemos 2 renovações sendo concluídas. Então vou comentar sobre essas notícias e aí depois a gente já entra com tudo nos free agents dessa temporada, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos aqui começar a edição de hoje, edição de domingo do Swish TV Show. Beleza, pessoal, antes de tudo, vamos só dar uma passada pelas notícias de ontem, né? Separei aqui 3 notícias que saíram ontem. A primeira é sobre a renovação do Davion Mitchell. O Davion Mitchell que fechou o ano muito bem lá em Miami, né? Sendo um dos principais destaques da equipe. Ele renovou seu contrato com o Heat, 14 milhões... Não, 14 não. 24 milhões por 2 anos. Um contrato, na minha visão, bem justo pro Davion Mitchell. Um jogador que eu gosto bastante, um defensor muito bom, que vem mostrando evolução também na parte ofensiva, né? Um cara que encaixou super bem nesse time do Heat. A torcida de Miami
abraçou muito o Davion Mitchell, então acho que é uma renovação boa, valor justo, né? Então, Davion Mitchell fica em Miami por mais 2 temporadas, ou pelo menos, né? A expectativa é que ele fique por mais 2 temporadas. Deixa eu só confirmar esse valor aqui. Isso é 24 milhões mesmo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pera, calma. Segura a emoção. É isso mesmo. 24 milhões por mais 2 temporadas. Deixa eu ver se tem alguma player option que eu esqueci de buscar se tinha player option ou não. Cadê? Não. Não, tem não. Só isso mesmo. 2 anos e tal. Aqui o Charania fala, né? 10,3 pontos de média, jogando 30 jogos pelo Heat, né? 40% para 3 pontos nessa temporada. Bom jogador, boa renovação aí por parte de Miami. Uma outra renovação que foi fechada ontem, rapaziada, foi a renovação do Sam Merrill, né? Sam Merrill, do Cavaliers, especialista para 3 pontos. Renovou com a equipe por mais 4 anos, 38 milhões de dólares, né? Uma renovação bem camarada, né? 38 milhões por 4 anos, pô. Acho que tá super justo com o que o Sam Merrill entrega, né? Cara que entrega bolas de 3, cara que tem um aproveitamento muito bom. E arremessadores têm um preço alto na NBA, né? E você conseguir um por esse valor, que pra mim é uma pichincha, cara, renovação muito boa de Cleveland. Cleveland fazendo bons negócios, né? Ontem eu gostei muito da troca pelo Lonzo. Agora eles renovam renovam com o Sam Merrill por esse valor. Cara, Cavaliers fazendo movimentações bem interessantes, né? Renovações movimentos pontuais, né? Mas movimentos bem interessantes. Vamos ver o que vai rolar com o Ty Jerome, né? Que é a grande dúvida do momento lá em Cleveland. Se vai renovar, se não vai. Inclusive, eu devo falar sobre ele quando eu entrar aqui na discussão sobre os free agents. E a última negociação que aconteceu ontem, né? Foi a do Dillon Jones, né? Dillon Jones, campeão pelo Thunder. Jogou? Não, mas estava no elenco. Ele foi trocado. Segundo o Charania, o Thunder trocou o Dillon Jones pro Washington Wizards, né? Trocou ali pro Washington Wizards, juntamente com uma escolha de segunda rodada. E o objetivo disso foi, obviamente, abrir uma vaga no elenco, né? O Thunder precisa abrir vagas no elenco, né? O Thunder, antes da troca do Dillon Jones, tinha 13 jogadores com contrato garantido para a próxima temporada. Então, e ainda tinha Jalen Williams com team option, a Jai Mitchell com team option, se não me engano, e tinha, né, o Thomas Sorber, né, o novato que foi draftado agora. Então o Thunder precisava abrir espaço no elenco e abriu trocando o Dillon Jones, que não teve nenhuma participação realmente relevante no time. E agora abre espaço e vai aí provavelmente ativar a team option do Jalen Williams e vai assinar com o novato Thomas Sorber. Então, uma troca só para abrir vaga mesmo no elenco. O Oklahoma aí começa a se movimentar e eu sinceramente eu não espero muita coisa do Thunder não, tá? Acho que o Thunder vai realmente, né, fazer movimentações para abrir vaga. Eu acho que o Ousmane Dieng deve ser o próximo a ser trocado. E eu acho que o Thunder vai parar por aí. Não acho que as renovações de Jalen, Chet e Shai serão feitas agora. Acho que o Thunder vai deixar para fazer isso no fim da próxima temporada. E eu acho que os próprios jogadores vão querer deixar pro fim da próxima temporada, né? Porque aí eles podem pegar ainda mais dinheiro. Então, realmente, eu não espero muita coisa do Thunder. Talvez alguma troca por algum arremessador para melhorar o perímetro. O sonho, óbvio, seria um Cam Johnson, seria o Mikal Bridges, mas eu acho que o Thunder não vai fazer nada de muito agressivo. O Thunder vai realmente focar em manter a base. E se for para rolar alguma adição, vai ser uma adição bem pontual.
né? Mas é isso, Dillon Jones trocado, mais uma vaga no elenco do Thunder aberta, vaga que deve ser ocupada pelo Thomas Sorber, né? Então, essas foram as negociações fechadas ontem. E agora vamos aqui passar logo para os free agents, né? Eu fiz aqui uma listinha com alguns free agents que eu acho interessantes. Separei aqui quase 30. Ó, deixa eu ver aqui. Separei 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3. Separei aqui uns 25 nomes. Uns 25 free agents que eu acho que são bons, tal. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, falar sobre o que eu acredito que vai acontecer com cada um e tal. E vambora, né? Bora aqui trocar uma ideiazinha sobre os agentes livres. Pera aí. Só ajeitar aqui e tal. Pera, oh meu Deus. O que eu tô apanhando O que eu tô apanhando aqui é brincadeira, hein? Meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Eu peguei aqui uma matéria aqui do Bleacher Report, onde eles listam aqui alguns dos principais free agents. Eu vou usar essa matéria aqui deles só pra usar a imagem dos jogadores, né? Só pra ter aí uma ajuda visual, né? Sobre os caras. Deixa eu só ajeitar aqui. Calma. Pera. Calma que vai dar certo. Calma. Confia. Confia no pai. Confia no pai. Aí, ó. Mas tá legal. Pera aí. Acho que dá pra aumentar mais aqui. Aqui. Poderia pegar imagem por imagem dos jogadores? Poderia, mas aí ia dar muito trabalho. E, pô, apesar de eu gostar de trabalhar, eu também tenho minhas preguiças, né? Então, vamos lá. Deu certo. Deu certo. Ó, vamos lá, pessoal. O primeiro nome que eu separei aqui, que vai ser agente livre, é o Nicolas Batum, né? O veterano francês. Tem aí uma player option de 4,9 milhões de dólares, só que o Charania falou ontem que ele vai declinar essa player option. Então ele ficará livre no mercado, vai poder assinar com quem ele quiser. A tendência é que ele renove com o Clippers, inclusive parece que já tá rolando conversas para renovação, que deve ser algo, né, girando em torno dos 5, 6 milhões de dólares por ano, não acho que vai passar muito disso. E eu acredito que a tendência é ele ficar lá pelo Clippers mesmo, por uns 2 aninhos, e aí depois talvez ele se aposente, né? Ele já falou sobre aposentadoria ano passado e tal, então eu acho que esse talvez seja o último contrato que o Batum vai assinar, pelo menos na NBA, e eu acho que vai ser um contrato de uns 2 aninhos, 5, 6 milhões de dólares por ano. Acho que vale a pena assinar com o Batum, apesar dele não estar mais no seu auge. Ele ainda é um cara bem útil, né? Um cara que mata suas bolinhas de fora, entrega uma boa defesa, pega rebote, um cara experiente. Então eu gosto do Batum. E eu acho que pegar ele por 5 milhões de dólares ao ano, eu acho que é meio que uma pechincha. Claro, cara mais velho, 37 anos e tal, mas eu ainda acho que ele rende. E pra compor elenco, mano, jogar seus 15, 16 minutinhos ali, eu acho que vale super a pena. Super a pena. Então, Batum é um nome que eu gosto e que, né, vai estar livre no mercado, mas a tendência é que ele fique mesmo por Los Angeles. Próximo nome aqui é o nosso querido Kelly Oubre Jr., né? O gato Kelly Oubre Jr., né? O bonito Kelly Oubre Jr., ele tem uma player option de 8,4 milhões para essa temporada. Ainda não tem informação sobre o que ele vai fazer, se ele vai ativar, se ele vai declinar. Eu acredito, tá, que ele decline essa player option e assine um contrato de pelo menos
2 aninhos aí. Eu acho que vai ser o que ele vai buscar. Não acho que vai ser um valor muito exorbitante. Acho que ele vai buscar uns 8 milhões aí. Eu acho que ele toparia abrir mão de salário para ter um contrato um pouquinho mais longo. Então eu acho que uma estrutura de contrato interessante para ele vai ser uns 2 anos, 16 milhões, sabe? E eu acho que é um contrato que o Sixers vai querer dar para ele. Apesar dele não ter tido um destaque tão grande assim em Filadélfia, nos 2 anos que ele tá lá, ele entregou temporadas sólidas, né? 2 temporadas aí entregando 15 ou mais pontos de média, matando suas bolinhas de 3, tendo aí mais de um roubo de bola de média. Então, eu acho que pela entrega do Kelly Oubre, Filadélfia vai querer renovar e vai dar essa grana pra ele. 2 aninhos, 16 milhões, eu acho que tá bem pago pro bom Kelly Oubre Jr. Na sequência temos ele, o pesadelo do Lakers, D'Angelo Russell. Rapaz, D'Angelo estará no mercado, né? D'Angelo teve o seu contrato, né, terminado, né, encerrado, ganhou 18,7 milhões temporada passada, e agora ele está livre no mercado, agente livre e restrito, pode assinar com quem ele quiser, e é um cara que, por incrível que pareça, ainda atrai interesse ao redor da liga, né? Mesmo ele, né, tendo se desvalorizado muito nos últimos anos, ele ainda é um armador que arremessa de fora, né, que tem ali suas noites de 25, 26 pontos. É um cara que cria seu próprio arremesso. Falta consistência? Falta. É um cara que não defende? Sim, não defende. Mas ele tem características que alguns times ainda precisam. Por exemplo, Orlando. Orlando é um time que precisa de um armador que cria arremesso. O D'Angelo poderia ser esse cara. Milwaukee Bucks também precisa de um cara desse, ainda mais com o Lillard, né, perdendo basicamente a tendência é que o Lillard perca a temporada inteira. Então o Milwaukee precisaria de um cara com características do D'Angelo. O próprio Dallas aparentemente está buscando um cara como o D'Angelo. Inclusive, a maior tendência hoje seria ele ir para Dallas. Pelo menos é o que é falado. Então, por mais bagre que o D'Angelo seja, ele ainda tem características que os times precisam. E como eu acredito que ele não vai pedir uma grana tão alta, né, porque ele está totalmente desvalorizado, então se ele pedir 15 milhões por ano, ninguém vai assinar com ele. Agora, se ele topar receber 5 milhões num contrato de 1 ano para tentar se valorizar e buscar mais dinheiro na próxima off-season, coisa que o Gary Trent fez no Bucks e fez bem, porque eu acredito que nessa off-season ele vai assinar um contrato, né, de pelo menos uns 6, 7 milhões, o que já é quase o dobro do que ele ganhou em Milwaukee. Ou até, se pá, ele pega até uns 8, 9, tá? Se pá, pega até uns 8, 9. Então, se o D'Angelo fizer a mesma coisa que o Gary Trent fez, eu acho que ele vai arrumar alguém. Ele vai arrumar time. E eu ficaria entre esses 3. Orlando, Bucks e Dallas. Eu acho que esses são os 3 times que mais fazem sentido investir esses 5 milhõezinhos aí no D'Angelo. Brooklyn, não faz nenhum sentido o Brooklyn renovar. Acabou de pegar 3 PGs no draft. Então não tem por que renovar com o D'Angelo. Mas esses 3 times, Orlando, Bucks e Dallas, eu acho que realmente faz sentido eles buscarem o D'Angelo. Então, é o que eu acho que vai rolar com ele. Vai assinar com um desses 3 times por uns 5 milhões aí. Vai tentar se valorizar. E vai tentar buscar um contrato maior na off-season de 26. É o que eu acho que vai rolar com o menino D'Lo. Aí na sequência temos o Luke Cornet, pivôzão de Boston. Ele é um cara que, apesar de não ser nenhum gênio da bola, é um pivô que se provou útil nas últimas temporadas. Um cara alto, um cara que defende ali o garrafão, pega rebote, um cara que joga duro, né? É um cara competitivo. Então eu acredito que por isso é um cara que vai atrair algum interesse na liga. Acho que Boston gostaria de manter o Cornet. Então acho que o Celtics vai tentar renovar com ele. Mas eu vejo outros times também buscando. Eu acho que o Knicks é um time que poderia ir atrás do Cornet para esticar sua rotação de garrafão. Atlanta é um time que
poderia ir atrás do Cornet, né? Então eu acho que esses times podem tentar tirar o Cornet do Celtics. A maior tendência, ao meu ver, é ele renovar com o Celtics por uns 5 milhões por ano. 4, 5 milhões por ano. Num contrato de 2 aninhos. Né? Então seria basicamente 2 anos, 8, 8,5. Né? Contrato que eu acho ok pro que o Cornet entrega e pro Celtics caberia ali na folha, porque o Celtics liberou bastante espaço na folha com as trocas do Holiday e do Porzingis. E eu acho que o Cornet é uma opção mais barata do que o Al Horford, que é outro cara que vai estar no mercado, daqui a pouco eu falo sobre ele. E eu acho que o Cornet sairia mais barato. Então, na bola dividida entre ficar com o Cornet ou ficar com o Horford, eu acho que talvez o Celtics opte pelo Cornet por ser mais novo e também por ser mais barato. Apesar do Celtics já ter aberto, né, um espaçozinho ali na folha, ter dado uma aliviada nas finanças, ter saído do Second Apron, o Celtics ainda, na minha visão, vai querer dar uma controladinha nos gastos para não voltar para o Second Apron. Então acho que faz mais sentido hoje ficar com o Cornet do que ficar com o Horford. Então, para finalizar, a maior tendência é ele ficar em Boston, contratinho de 4, 5 milhões por ano. E se ele não ficar no Celtics, aí eu vejo Atlanta, Knicks podendo ir atrás do Cornezão da massa, tá? Na sequência temos outro pivô, Clint Capela, veterano, né? 31 aninhos. Capela que é agente livre e restrito, né? Então vai poder assinar com quem ele quiser. Duvido muito que a Atlanta fique com ele, ainda mais com a chegada do Porzingis. Não faria muito sentido gastar dinheiro para manter o Capela. Então eu acho que o Capela vai embora. E é um cara que eu ainda vejo tendo um mercado na liga, né? É um cara que, apesar de ter caído muito de produção ofensiva nos últimos anos, ele ainda é um cara que entrega suas pontes aéreas, então ainda é uma boa opção no pick and roll. E na defesa ele consegue seus bloqueios, consegue ali defender o garrafão de forma decente. Então acho que o Capela vai atrair algum certo interesse. Lakers é um time que tem sido bastante ligado ao Capela. E eu acredito que o valor dele não vai ser tão alto. Eu duvido muito que o Capela peça mais de 6 milhões por ano. Acho que vai ser bem... Se ele pedir mais de 6 milhões, ele não vai assinar com ninguém. Então eu acredito que ele vai pedir uns 5, 6 milhões. Eu acho que é algo que o Lakers, por exemplo, poderia pagar para ter os serviços de Clint Capela. Para além do Lakers, o Knicks é um time que tem sido ligado também ao Capela. O próprio Golden State, eu acho que poderia dar certo, né, dependendo do preço. Apesar dele não entregar espaçamento de quadra, ele entrega coisas que o Warriors não tem, como atleticismo, como proteção de aro, rebote. Então, acho que Lakers, Warriors, Knicks são times que poderiam fazer um investimento no Capela. E eu acho que poderia ser até um bom investimento se ele se mantiver minimamente saudável. Então, Clint Capela é outro que está aí no mercado. Opção aí para quem precisar de um veterano no garrafão. Na sequência temos outro jogador do Hawks, esse aqui muito bom, né? Que é o Caris LeVert. Caris LeVert, agente livre e restrito também, vai poder assinar com quem ele quiser. É um cara que jogou muito bem em Atlanta, apesar de não ter tido tanta eficiência no perímetro, ele teve muito volume vindo do banco, né? Teve quase 15 pontos de média vindo do banco de Atlanta. É um jogador que cria seu próprio arremesso, é um jogador habilidoso, que, jogando ali seus 25, 26 minutos vindo do banco, cara, funciona super bem. Pode fazer A2, pode fazer A3 e tal, então é um jogador interessante. É um cara que não é velho, né? Tá numa idade aceitável ainda. Acho que ele tem o quê? Uns 30 anos, talvez? Então, é um jogador bom que eu acho que a Atlanta vai tentar manter. Acredito que uns 15 milhões por ano seria um valor ok pelo Caris LeVert. Eu acho que a Atlanta vai tentar fazer isso, até porque a Atlanta precisa de volume vindo do banco, né? Precisa de pontos vindo do banco. E o LeVert entrega exatamente isso. Então, eu acho que a Atlanta mantém o LeVert, mas se a Atlanta não pegar, vai ter uma galera querendo, né? Brooklyn poderia
repatriar o LeVert, e Brooklyn tem dinheiro para fazer isso, né? Tem espaço no cap para isso. Mas hoje eu diria que a Atlanta é o mais provável mesmo a manter o bom jogador Caris LeVert, tá? Seguindo, temos ele, ex-MVP Russell Westbrook, né? O Westbrook, ele tem uma player option de 3,5 milhões para essa temporada, só que segundo algumas fontes, ele vai declinar, ele vai negar essa player option e vai tentar negociar um novo contrato. Vem sendo muito falado sobre a possibilidade do Westbrook sair da NBA, né, e ir jogar na Europa. Inclusive o Tel Aviv já teria montado uma proposta relevante pelo Westbrook. Então existe a possibilidade do Westbrook sair da NBA. Só que eu acredito que ele vai querer ficar. Eu acho que o Westbrook vai querer permanecer na NBA, mesmo que seja, de novo, recebendo o mínimo de veterano, né? E aí, o Westbrook, pelo mínimo de veterano, ainda vale o investimento. Apesar de todos os defeitos que o Westbrook tem, cara, ele fez uma temporada boa em Denver. Boa. Veio bem do banco, entregou uma boa defesa, entregou finalização ali próximo ao aro, entregou muita energia. No playoff, não acho que ele foi ruim. Não acho que ele foi mal contra o Oklahoma. Teve seus problemas, teve suas panes mentais? Teve. Mas no geral, acho que ele fez um playoff ok. Eu acho que ele vai atrair interesse. Pelo mínimo de veterano, eu acho que vai ter. O próprio Denver deve tentar renovar com ele, porque quem que Denver tem pra ser reserva do Jamal Murray? Não tem ninguém. E Denver não tem muita flexibilidade pra atacar o mercado de forma agressiva. Então, acho que Denver vai tentar manter o Westbrook por mais um ano. Acho que Sacramento pode entrar na jogada. Sacramento precisa de PG. Talvez eles vejam no Westbrook uma possibilidade ali pra vir do banco e tal. Então acho que o Westbrook vai atrair algum interesse, se ele pedir o mínimo de veterano. Se ele pedir mais do que o mínimo, aí talvez o interesse dê uma queda. Mas eu acho que o que vai rolar com o Westbrook é isso. Vai chegar alguém oferecendo o mínimo, ele vai aceitar, vai querer ficar na NBA e vai para mais um ano na liga, tá? Na sequência temos... Quem é que temos? Temos ele, Ty Jones, né? Ty Jones. Adoro o Ty Jones, vocês sabem, né? Sou fã do basquetebol do menino Tyus. É um armador que faz o arroz com feijão muito bem feito. Mata a bola de 3, arma bem o time, controla bem a bola, controla os turnovers. A grande questão do Ty Jones é a altura, né? Um cara baixo, então defensivamente ele é um alvo ambulante. Mas, cara, pra vir do banco, pô, eu acho o Ty Jones uma opção super válida. Acredito eu que com 5 milhões ali, que é basicamente a mid-level, né? É a mid-level mais barata. Eu acho que dá pra pegar o Ty Jones. E aí eu vejo alguns times tendo interesse. Orlando Magic poderia ir atrás do Ty Jones pra vir do banco ali e tal, pra liderar a segunda unidade. É uma posição que o Magic precisa, né? Então acho que o Orlando Magic com a mid-level ali de 5 milhões pode ir atrás dele. Sacramento pode ir atrás dele também. Sacramento é outro que precisa de PG. Então eu vejo o Ty Jones atraindo interesse. Talvez o próprio Phoenix tente ficar com ele mais um ano. Mas eu acho que hoje Orlando e Sacramento seriam os favoritos a conseguir o Ty Jones, usando aí a mid-level de 5,6 milhões de dólares. Lembrando que temos mid-levels diferentes, né? Temos mid-level de 14, temos mid-level de 8 milhões, se não me engano. Então temos alguns tipos de mid-level. No caso do Ty Jones, eu acho que a mid-level mais barata de 5,6. Acho que já seria o suficiente para garantir ele, né? Davion Mitchell aqui já renovou, né? Então posso pular. Chris Paul, veteranaço, né? Nosso querido point guard. Cara, o Chris Paul, ele é um cara que eu acho que vai sim atrair algum interesse, mas não vai ser tantos times interessados nele. Por quê? Porque é um cara de 40 anos. É um cara de 40 anos que talvez jogue a sua última temporada, né? Talvez esse seja o último ano do Chris Paul. A gente não sabe até quando ele vai jogar, mas
40 anos é uma idade, né, que já dá pro cara largar. Vem sendo falado que ele gostaria de jogar em Los Angeles para ficar mais perto da família, mas sendo sincero, eu não vejo nem Clippers e nem Lakers investindo no Chris Paul, tá? Sendo bem sincero. Eu acho que hoje Dallas seria o destino mais provável pro Chris Paul. Dallas tá buscando um PG para segurar as pontas até o Kyrie voltar. E eu acho que o Chris Paul poderia ser esse cara. Já saiu informações falando que o Chris Paul tá na mira do Dallas, então hoje seria o meu palpite. É um cara que também não acho que vai custar tão caro. Eu acho que usando a mid-level de 5 milhões, Dallas poderia pegar. E seria uma opção interessante. Não seria a minha escolha se eu fosse GM do Dallas. Eu buscaria um Schroeder, buscaria um próprio Malcolm Brogdon. Acho que são opções talvez mais interessantes, pensando até na parte defensiva, né? Porque é algo que o Chris Paul não entrega hoje. O Chris Paul vai te entregar armação de jogo, vai te entregar leitura, controle de bola, mas não vai te entregar defesa, né? Malcolm Brogdon, Dennis Schroeder são caras que podem entregar mais nesse lado da bola. Mas eu também não acharia horrível o Dallas pegar o Chris Paul, não. Não seria uma negociação que eu falaria, nossa, que horrível. Não. Acharia ok. Até porque o Chris Paul, mesmo com idade avançada, ele provou temporada passada em San Antonio que ele pode ainda ajudar. Né? O cara jogou, né, uma quantidade brutal de jogos lá em San Antonio, jogou bem, foi titular. Então, não seria uma opção ruim, mas não seria a minha opção se eu fosse GM do Dallas. Mas é um cara interessante no mercado, experiência absurda e que deve aceitar receber um saláriozinho mais camarada, né? Então, o Chris Paul, uma outra opção aí no mercado. Aí temos ele, Ty Jerome, né? Ty Jerome, jogador aí que surpreendeu todo mundo nessa última temporada, né? Uma das maiores evoluções que eu já vi na NBA. Um cara que saiu de completo desconhecido para um dos melhores reservas da liga. O Ty Jerome realmente teve um ano mágico lá em Cleveland. E agora, com ele sendo agente livre e restrito, a expectativa é que ele, né, busque aí um contrato bom. Né? A tendência é que ele busque uns 14, 15 milhões de dólares por ano, que é um valor alto. Né? Só para vocês terem noção, 14 milhões foi o que o Austin Reeves pegou quando ele renovou com o Lakers lá em 23. Né? Então é basicamente o que o Ty Jerome vai querer. E vai ter time querendo oferecer isso pra ele, tá? Sacramento é um time que eu vejo muito oferecendo isso pra ele. Sacramento tem acesso, né, à sua mid-level de 15 milhões, né? Então pode oferecer isso pra ele. Então eu acho que é uma opção, Sacramento. Existe sim a possibilidade do Cavs renovar com o Ty Jerome, mas sinceramente, mano, depois da troca do Lonzo, eu tô achando que o Cavs não vai investir essa grana no Ty Jerome. Eu acho que a troca pelo Lonzo foi exatamente para cobrir a saída do Ty Jerome, porque é importante lembrar que Cleveland vai ter uma folha, cara, inchada para essa próxima temporada, né? Evan Mobley acabou de renovar por uma bala. Tem o contrato do Mitchell, tem Garland, tem Jared Allen. Entendeu? Então, é uma folha inchada. Então, eu acho que o Cavs vai acabar não renovando com o Ty Jerome. E aí, Sacramento, eu acho que seria o melhor destino para ele, né? E eu acho que seria um investimento bom de Sacramento. É uma posição que Sacramento precisa. E o Ty Jerome é um cara ali, mano, que vai fazer o arroz com feijão bem feito. É um cara que arremessa bem de fora, que temporada passada teve um desempenho muito bom, um cara muito aguerrido na defesa. Então acho que seria uma opção interessante para Sacramento. E para ele seria bom, né? Porque graninha no bolso. Então, Ty Jerome em Sacramento é um movimento que eu ficaria de olho para essa próxima semana. Aí temos o nosso querido Al Horford, vovô Horford, né? Vai estar no mercado, agente livre e restrito. Eu acho, sinceramente, que o Horford se aposenta. O meu palpite é que ele não jogue, ele se aposente. Mas caso ele não se aposente, tem a chance dele renovar com o Celtics, mas eu acho que realmente eu acho que o Celtics não vai pagar o Horford, porque o Horford, se ele ficar, mano, ele vai querer uns 7, 8 milhões.
e podendo ficar com o Cornet oferecendo menos que isso, e o Cornet é um cara mais jovem, então, tipo assim, o Horford se renova para uma temporada. O Cornet você pode renovar para 2. Então acho que financeiramente faria mais sentido pro Celtics manter o Cornet do que o Horford. E aí, com o Horford indo pro mercado e querendo jogar, eu acho que um Knicks da vida poderia ir atrás dele. Acho que poderia fazer sentido. Mas o meu palpite é que realmente o Horford se aposente. Eu não acho que o Horford jogue. Eu acho que esse foi o último ano do Al Horford na NBA. Mas vamos ver, né? Eu acho que ele ainda tem um pouquinho de lenha pra queimar. Não muita, mas acho que ele ainda tem um pouquinho de lenha pra queimar. E 7 milhões eu acho que seria a pedida dele. Vamos acompanhar. Temos agora Guerschon Yabusele, né? O tanque francês Yabusele vai estar no mercado. Ele que fez uma boa temporada em Filadélfia, foi uma das poucas coisas boas que tivemos em Filadélfia. Jogou bem, entregou uma boa defesa, matou suas bolinhas de fora. É um cara que eu acho que Filadélfia gostaria de manter, mas eu acredito que o Sixers, por ter uma folha também inchada, né? Eu acho que Filadélfia não vai conseguir bancar o Yabusele, e aí eu vejo San Antonio podendo ser um destino interessante para ele, né? Além de San Antonio ter bala para oferecer uns 8 milhões por ele por ano, que é um valor bem bom, bem melhor do que ele recebeu em Filadélfia, né? Eu acho que San Antonio tem ali, né, a seu favor o Wembanyama, né? Que é parça do Yabusele, né? Os dois jogam juntos lá na França. Então, eu tô vislumbrando aí a possibilidade de Yabusele em San Antonio. É uma característica de jogador que San Antonio precisa, né? Bons defensores que matam bolas de fora. Draftaram o Carter Bryant, mas é sempre bom. Quanto mais 3D você tiver no seu time, melhor. Eu acho que San Antonio pode ir atrás do Yabusele, mas se não for San Antonio, eu vejo outros times também indo atrás. Eu acho que ele se valorizou temporada passada. A temporada passada ele deixou bem claro que ele pode contribuir bem, né, em times competitivos. Então, Guerschon Yabusele é outro nome bom. Meu palpite, San Antonio assinando ali por uns 7, 8 milhões por ano. Acho que é um palpite válido. Aí temos o menino Cam Thomas aí, né, cara? Menino Cam Thomas será agente livre restrito, ou seja, Brooklyn terá prioridade, né? Pode cobrir qualquer proposta. E eu acho que Brooklyn não vai deixar o Cam Thomas ir embora, né? Acredito eu que vai rolar uma renovação de 3, 4 anos com o Cam Thomas. Eu chutaria entre 25 e 26 milhões de dólares por ano. Acho que vai ser uma renovação alta, mais justa. Acho que pelo que o Cam Thomas mostrou, em termos de potencial de pontuação, eu acho que é válido pro Brooklyn dar essa grana na mão dele, até porque Brooklyn tem muita grana para gastar, né? Então o Brooklyn não precisa ter pudor. Mantém o Cam Thomas, mantém o talento. É um cara que pontuando é absurdo. É absurdo que esse cara consegue pontuar. Tem que melhorar sim, leitura de jogo, passe, defesa, tem muito que melhorar. Mas no quesito bola na cesta, o Cam Thomas ele é muito bom. E cara, Brooklyn não pode perder esse moleque. Então vai renovar, chutaria 25, 24 milhões aí de média. Dennis Schroeder, próximo nome da lista, um dos meus agentes livres favoritos. Vocês sabem, sou fã do Dennis Schroeder. Será agente livre e restrito, né? Vai poder assinar com quem ele quiser. Fechou muito bem a temporada em Detroit, né? Ele começou muito bem em Brooklyn. Aí ele foi trocado para o Warriors, não jogou nada em Golden State. Mas aí em Detroit ele fez um trabalho excelente. Foi um dos principais responsáveis pela ótima campanha que Detroit teve. Fez uma boa série contra o Knicks. Então acho que o Dennis Schroeder ele meio que garantiu a sua renovação em Detroit. Duvido que Detroit não vai fazer de tudo para manter o Schroeder. Acredito eu que 11 milhões de média, acho que seria um valor justo que Detroit toparia pagar pelo Schroeder, num contrato aí de uns 2 aninhos talvez. Então, acredito que ele fique. Acho muito difícil que Detroit deixe o Schroeder ir embora. Caso Detroit não pague o Schroeder, vai ter gente querendo pagar. Com certeza vai ter gente querendo pagar o Schroeder. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Então,
acredito que independente de onde ele vá, 2 anos, 11, 12 milhões de média vai ser o contrato que o Schroeder vai buscar. Dorian Finney-Smith, próximo nome aqui, Dorian Finney-Smith Player Option, né? Tem uma Player Option de 15,4 milhões para essa temporada. Acredito eu que ele vai declinar essa Player Option para negociar um contrato de pelo menos uns 2 anos. E eu acredito, cara, que pra ficar no Lakers, pra ficar com seu parça Luka Doncic e pra se manter competindo, né, num time competitivo e tal, eu acho que o Finney-Smith vai topar uma redução. Chutaria... eu tô tampando aqui o Finney-Smith, aqui, ó. Chutaria 12 a 15 milhões de média no contrato de 2 anos. Acho que seria um valor justo pro Finney-Smith, que não terminou bem a temporada, né? Então eu acho que vai ser isso. Acho que o Lakers renova com ele, 2 aninhos, 12, 13, 14 milhões ali no máximo de média, e mantém o seu 3&D aí para a próxima temporada. É o que eu acho que vai rolar com o DFS, tá? Seguindo, próximo nome da lista, temos Brook Lopes. Rapaz, Brook Lopes, pivôzão aí, vai estar no mercado, agente livre e restrito, 37 aninhos na Cacunda, então é um cara que tem a idade aí bem avançada, e eu acho que o fato da idade avançada vai fazer com que o valor de mercado do Brook Lopes dê uma caída, né? Eu não acho que ele vai assinar por mais de 5 milhões de média. Não acho. Por isso que eu vejo times como o Lakers, por exemplo, podendo oferecer, né, a mid-level ali de 5,6 milhões e ficar com o Brook Lopes. Não para ser titular, mas para ser um reserva ali, jogar seus 18, 19 minutinhos, entregando uma proteção de aro boa, com uma boa bola de 3. Acho que é uma opção válida por esse preço. Mais de 5 milhões, aí eu já acho muito pro Brook Lopes. Agora, 5 milhões de média, contratinho talvez de 2 anos, né? O melhor seria um contrato de 1 ano. Mas vamos supor que ele queira 2 anos. Cara, 2 anos, 5 de média, não acho nem um pouco absurdo pro Brook Lopes. É um cara que ainda pode dar um caldinho ali, matando suas bolinhas de fora, dando alguns toquinhos. Então ainda vejo o Brook Lopes podendo ser um cara útil na NBA, tá bom? Vambora. Próximo nome, Malik Beasley. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Malik Beasley fez um ótimo ano em Detroit, né? Foi um dos melhores arremessadores de 3 pontos na última temporada. Mais de 41% de aproveitamento. Foi um dos principais nomes de Detroit, né? Acho que depois do Cade Cunningham, cara, é discutível se o Malik Beasley não foi o melhor jogador de Detroit, mano. Depois do Cade. Realmente a temporada dele foi excelente. E eu acredito que, pelo que ele fez, Detroit não vai querer perder o cara. Acho que Detroit vai usar a sua mid-level de 14 milhões para ficar com o Malik Beasley. E eu acredito que eles vão tentar aí uma renovação por uns 2 aninhos aí, ou até 3, oferecendo uns 7, 8 de média, tá? Acho que o Malik Beasley até pode tentar buscar mais do que isso no mercado, mas por ele estar em Detroit, por ele ter dado certo por lá, eu acho que ele vai topar aí, assinar por uns 7, 8, e acredito que ele fique em Detroit. Não acho que o Pistons vai perder ele. Sabe, nem Malik Beasley nem Schroeder. Eu acho que Detroit vai fazer um esforço bom pra manter os 2 caras. E se for preciso trocar um Jaden Ivey pra abrir espaço na folha, pra garantir os 2, eu acho que Detroit vai fazer isso. E eu faria se fosse Detroit também. Se eu fosse Detroit, eu faria isso. Trocaria o Ivey, abriria espaço no cap, manteria Malik e Dennis Schroeder, que foram importantíssimos pro time temporada passada. Então, Malik Beasley é isso. Nome bom no mercado, tá? Nome bem bom. Aí o próximo nome é outro cara que eu sou fã, que é o espanhol Santi Aldama, cara. O Santi Aldama é muito bom jogador. Um cara super versátil, alto pra caramba, só que tem ali uma mobilidade, mata a bola de fora.
Pode fazer a 4, pode fazer a 5. Se precisar, faz até a 3, né? Então é um cara que te entrega uma versatilidade posicional muito boa. O cara chutou para quase 37% para 3 temporada passada. Então é um nome muito bom que tá no mercado, só que ele é restrito, né? Então Memphis tem a prioridade. Eu acho que o Memphis vai se aproveitar disso para garantir ele por pelo menos mais uns 3 aninhos aí. Acho que esse vai ser o tempo de contrato que o Memphis vai buscar. É um cara novo ainda, né? O Santi Aldama. Só que pela valorização que o Santi Aldama teve, eu acho que Memphis vai ter que abrir espaço na folha. Eles já abriram um espaço com a troca do Desmond Bane, mas eu acho que para dar uma grana boa pro Aldama, que eu acho que vai gerar em torno de 18 milhões por ano, eles vão ter que abrir mais espaço. E aí talvez Brandon Clark possa ser trocado, né, para abrir esse espaço na folha. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, cara. Memphis vai renovar com ele por uns 2, 3 anos, uns 18 milhões de média. Eu acho que é um valor ok pelo Santi Aldama. Um time para ficar de olho nessa disputa pelo Aldama é o Brooklyn. Tá? Brooklyn pode ir atrás do Aldama, né? Faria sentido pro time. Então, é um nome para ficar de olho, tá? É um time, né, para ficar de olho em relação ao Aldama. Mas eu acho que o mais provável é ele ficar em Memphis mesmo. Nick Alexander Walker, o primo do MVP, né? Esse aqui é um cara que eu gosto muito, tá? Alexander Walker é um jogador que eu sou fã. Baita defensor, muito bom também arremessando de fora, excelente 3D. É um cara novo ainda, né? Tem só 27 anos, então é um cara que tem um valor de mercado muito bom. Tão bom que eu acho que o Minnesota não vai conseguir pagar. Né? Depois da renovação do Naz Reid, ficou muito difícil para Minnesota manter o Alexander Walker. Minnesota tá muito próximo do second apron. Então, eu acho que ele não fica em Minnesota. Ele é agente livre e restrito, né? Então Minnesota não tem nenhuma prioridade. Então ele pode assinar realmente com quem ele quiser. E eu acredito que vão ter times oferecendo uma grana boa para ele. Né? Eu chutaria coisa de 14, 15 milhões por ano. Tá? 14 milhões eu acho que é um valor justo para ter o Alexander Walker. E um time que tem aparecido como um possível candidato a pagar essa grana para ele é o Atlanta Hawks. Né? Vem sendo muito falado sobre o interesse de Atlanta no Alexander Walker. E eu acho que seria uma aquisição muito boa pro Hawks, mano. Pô, você teria no seu time Dyson Daniels e Alexander Walker, mano. Pô, a defesa de perímetro de Atlanta ficaria muito melhor, né? O banco ficaria mais forte, então eu acho que existe sim um mundo onde a Atlanta tira o Alexander Walker de Minnesota, tá? Então, é um nome muito legal pra ficar de olho. Times aí que precisam de uma defesa mais forte, cara, ele é uma opção gigante. Queria muito no Thunder, viu? Não vou mentir. Mas Cason Wallace tá ali, então, né? Prefiro o menino Cason. Mas, pô, se pingasse em Oklahoma, eu ficaria muito feliz. Gosto muito do Alexander Walker. Mas eu acho que ele não vai pra Oklahoma, acho que ele vai acabar indo pra Atlanta num contrato aí de 14 milhões por ano. Acho que é o que vai acontecer, tá? Na sequência temos Jonathan Kuminga, né? Uma das grandes dúvidas aí da off-season. Um cara que ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Mas eu vou tentar prever. Eu acho que, primeiro, ele vai renovar com o Warriors, é óbvio. Né? Ele é agente livre restrito, né? Então o Warriors tem prioridade. E é óbvio que o Golden State não vai perder o Kuminga de graça. Então o Golden State vai renovar com ele. O valor, eu acho que giraria em torno de 25 a 30 milhões, né? Ah, Luiz, mas temporada passada o Warriors ofereceu 30 milhões e ele recusou. Tá, mas foi temporada passada. Nessa temporada, nessa off-season, o Kuminga, ele sabe que ele não tá valorizado. Ele sabe. Então eu acho que ele vai topar 25, 30 milhões por ano, tá? E aí eu acredito que o Golden State vai fazer uma manobra financeira bizarra e vai conseguir uma sign and trade com o Kuminga. Eu não acho que ele começa a temporada com o Golden State, mano. Não acho. Acho que o Warriors vai fazer uma engenharia fodida
para mandar ele para algum time, para um Brooklyn da vida, via signing trade. Não vai ser fácil, porque pela questão do teto do Warriors, né, conseguir uma signing trade é complicado, rola um trabalhinho para encaixar salário e tal, porque o Warriors tem ali algumas limitações ali. Mas eu acho que o Golden State vai fazer um esforço e vai fazer uma signing trade do Kuminga. Não acho que ele fique no Warriors, acho que o Warriors renova, mas já vai trocar ele logo em seguida. Eu acho. É o que eu acho que vai acontecer, tá? Brooklyn Nets talvez fosse meu palpite hoje. Brooklyn ou Chicago? Brooklyn ou Chicago? Na sequência temos Quentin Grimes, né? Outro que se valorizou muito temporada passada. Encaixou super bem lá em Filadélfia. Inclusive, naquele mês de março, onde Filadélfia não tinha ninguém, Quentin Grimes ele foi disparado o melhor jogador do time. Né? Naquele mês, cara, ele jogou 14 jogos, meteu 26 pontos de média, chutando para mais de 40% para 3. Né? Então ele provou que ele tem condições de ter um impacto bom nessa rotação. Eu acredito que por conta disso, Filadélfia vai fazer um esforço para manter ele. Né? Ele vai ser agente livre restrito, né? Então Filadélfia vai ter a prioridade. E eu acho que Filadélfia vai fazer um esforçozinho ali para liberar um espaçozinho na folha para renovar com ele por uns 3 aninhos, 13 milhões por ano. Acho que é um valor justo pelo potencial que o Quentin Grimes tem. Tá? Então, é um cara bom, bem bom, e que Filadélfia, acredito eu, não vai querer perder. Tá? Vamos lá, hein? Josh Giddey. Josh Giddey chegou em Chicago temporada passada, na troca pelo Caruso, uma troca que até hoje... Até hoje não, né? Sempre irei agradecer muito o Chicago por ter feito essa troca. Obrigado. Obrigado de coração, né? Por ter mandado... Pô, aqui meu celular tá longe. Ia mostrar meu papel de parede, que é simplesmente Alex Caruso. Tem como. Então, obrigado, Chicago, pela troca. Mas foi uma troca que também foi boa pra Chicago. Apesar de não ter rendido uma pick de primeira rodada, que é um absurdo o Chicago não ter pegado uma first pelo Caruso, ainda mais negociando pelo Thunder, mas foi uma troca que rendeu o futuro, né, PG da franquia, né, cara? O Giddey deixou claro nessa temporada que ele tem condições de ser o franchise point guard aí de Chicago. Teve uma temporada muito boa, mostrou evolução ali nas bolas de 3 e tal. Então é um cara que se valorizou, que encaixou bem no time e, sendo agente livre, não vai ter como. Chicago vai ter que pagar. Né? A expectativa é que ele assine um contrato de 4, 5 anos, 30 milhões de dólares de média. E eu acho que Chicago vai pagar isso pra ele. Né? Poderia tentar negociar para uns 25? Poderia. Mas eu acho que Chicago vai acabar pagando o máximo para manter um cara que funcionou bem, jovem, tem potencial de All-Star. Então, Chicago vai acabar fazendo isso. Ele é restrito, né? Então, Chicago vai ter a prioridade. E Chicago vai fazer isso, vai pegar, vai meter 30 milhas na mão do Josh Giddey. Agora, ele vale 30 milhões por ano? Não acho que vale. Mas é o preço que Chicago vai ter que pagar para manter uma das peças que se provou podendo ser uma boa peça para o futuro do time. Então, é o valor que Chicago, acredito eu, vai desembolsar por ele. Chegando aqui na reta final, temos Julius Randle. Julius Randle tem player option, né? 30,9 milhões a player option do Randle. Player option cara, ainda mais para esse Minnesota que, né, tá com questões aí de cap. O Randle é foda, né? Porque assim, a temporada regular do Randle passou longe de ter sido maravilhosa, tá? Não foi. Só que a série dele contra o Lakers foi absurda de boa, né? A série dele contra o Warriors foi muito boa também. O problema foi a série contra o KC, onde ele foi péssimo. Foi horroroso. E aí fica a dúvida. Qual Julius Randle a gente vai ver temporada que vem?
o Randle da série contra o Thunder ou o Randle da série contra Lakers e Warriors. E aí eu acredito que por conta dessas dúvidas, Minnesota não vai pagar o Julius Randle. O que poderia acontecer? O Randle poderia abrir mão dessa player option e assinar um contrato de longo prazo com Minnesota, um contrato de 3 anos. Só que eu acredito que por ter essas dúvidas sobre qual Randle vai ter temporada que vem, acho que Minnesota não vai pagar e vai deixar o Randle jogar com a player option. E aí, se ele convencer Minnesota de que ele pode, né, ser de forma constante aquele Randle contra o Lakers, contra o Warriors, aí sim eu acho que o Minnesota em 26 dá uma extensão de 2, 3 anos pra ele. Só que eu acho que o Minnesota vai querer pagar pra ver. Vai deixar ele ativar a player option e vai manter ele no time pra ele se provar. Deixar ele embora, Minnesota não vai deixar, tá? Não vai deixar. E o próprio Randle sabe que o único time que daria esse contrato de 2, 3 anos pra ele seria Minnesota. Então o Randle não é bobo, ele vai ativar essa player option, vai tentar se valorizar e vai tentar convencer Minnesota de que vale a pena assinar com ele no longo prazo. É o que eu acho que vai acontecer. Acho que veremos o Randle jogando com a player option aí nessa temporada, tá bom? Antepenúltimo nome da minha lista, temos Miles Turner, pivôzão de Indiana, vai ser agente livre irrestrito. Cara que teve uma temporada muito boa lá em Indiana. As finais dele não foram, né, tão boas assim, é verdade. Mas o playoff em si do Turner, a temporada dele foi ótima. E é um cara que está valorizado no mercado. Eu não vejo ele assinando por menos de 30 milhões, tá? E Indiana não vai ter o que fazer, cara. Indiana vai ter que manter ele, vai ter que gastar. Mesmo Indiana sendo um time que culturalmente não paga luxury tax, no caso do Miles Turner, não vai ter como, mano. Ainda mais numa temporada onde provavelmente eles não vão ter o Haliburton durante todo o ano. Eles precisam do Turner. Então acho que o Indiana vai aceitar a luxury tax, vai pagar 30 milha por ano pra ele num contrato de 4 anos e vai manter o Miles Turner, mano. Vai manter o Miles Turner e é o que tem que fazer, cara. É um cara muito bom. Você não acha jogadores como o Miles Turner fácil no mercado. Cara com uma boa proteção de aro, um cara que mata a bola de fora, um dos melhores pivôs arremessadores da liga. Tem como, cara. Tem como. Um cara que tá no Indiana há, sei lá, 10 anos, tá há muito tempo em Indiana. Inclusive é o jogador mais velho de casa que Indiana tem, né? Então não tem o que fazer, mano. Vai pagar, vai dar 30 milha na mão do homem e vai aceitar a luxury tax. Não tem pra onde correr, tá? E aí os últimos 2 nomes da lista. Ele, né? James Harden. James Harden vai ter player option para esse ano. Player option de 36,3 milhões de dólares. E a tendência é ele declinar e buscar um contrato de pelo menos mais 2 temporadas, né? É a tendência a ser feita. A dúvida que eu tenho é se o Harden vai ou não topar dar um descontinho pro Clippers, tá? Porque assim, se ele quiser, ele pode pegar 40 milha por ano, né? Só que eu acho que pra dar alguma flexibilidade pro Clippers buscar algum reforço, eu acho que o Harden vai topar um cutzinho e eu vejo ele renovando 2 anos, 60, 65 milhões de dólares. Nos 2 anos, né? O que daria uns 30, 33 milhões de média. Eu acho que vai rolar um pay cutzinho aí por parte do Harden, mano. Eu acho, tá? Então, é o que eu espero. Harden renova, obviamente. O Clippers não vai querer perder o Harden de forma alguma, ainda mais tendo o Kawhi com contrato até o fim de 26, 27. Então, tem que manter o Harden pra aproveitar essa janela que vai ter ainda com o Kawhi. A única dúvida que eu tenho é se vai ou não rolar pay cut. Mesmo que não role pay cut, o Clippers vai pagar. Só que aí vai ficar mais difícil pro Clippers buscar, né, reforços. Então a minha dúvida sobre o Harden é essa. Se rola ou não pay cut. Dúvida essa que eu não tenho em relação ao velho, né? LeBron
é outro agente livre. Sim, agente livre entre aspas, porque ele tem player option de 52,6 milhões de dólares, né? Se ele quiser, ele pode declinar e negociar um novo contrato. Só que, diferente do Harden, que eu tenho plena convicção de que vai declinar para assinar um contrato de longo prazo com o Clippers, longo prazo entre aspas, né? 2 anos. O LeBron, eu tenho já plena convicção de que isso não vai acontecer. Né? Já foi reportado por várias fontes diferentes de que o LeBron não vai dar pay cut, que o LeBron não vai dar desconto, e que a tendência é ele realmente ativar a sua player option de 52,6 milhões e jogar esse último ano meio que fazendo o seu tour de despedida. É o que deve acontecer. Acho que esse sim será o último ano de LeBron James na NBA. E ele vai querer ganhar a grana que ele pode ganhar. Né? O LeBron é um cara, mano, que ele nunca abriu mão de dinheiro pra dar mais competitividade pro time. Ele sempre quis ter times bons, mas ele também sempre quis ganhar o máximo possível. Ele deu um micro desconto na última renovação dele e não adiantou de nada. O Lakers não aproveitou, não gastou bem o dinheiro que o LeBron acabou liberando pro time, dando desconto. Então acho que o LeBron dessa vez, filho, que se dane, vou ganhar esses 52 milhões, vai ser meu último ano e que se foda. Acho que isso vai acontecer, é o que as informações apontam, né? Ontem mesmo esqueci o nome do cara. Acho que foi o Jake Fisher. Falou que o LeBron realmente não vai dar pay cut, então, velho, vai ativar a player option, vai jogar esse último ano, eu realmente não vejo o LeBron, tipo, sonhando com mais um título. Claro, se ele tiver a chance de ganhar mais um título, óbvio que ele vai dar a vida, vai querer ganhar. Mas eu não acho que é o que move o LeBron. Acho que o que move o LeBron nessa próxima temporada é o tour de despedida dele, é jogar mais com o filho dele. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. A vibe que o LeBron tem me passado é de que, mano, cara, eu só quero curtir esse último ano. E eu acho que realmente vai ser o último ano do velho. Então, é o que eu acho que vai rolar com o LeBron, mano. E é o que as informações têm apontado. Deixa eu até pegar aqui, ó. Que ontem mesmo alguém falou sobre isso. Eu tô em dúvida se foi o Jake Fisher. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não, foi o Mark Stein. O Mark Stein falou isso, né? Ó, informação dele. LeBron James não deve aceitar um pay cut em seu contrato. Ele aceitará sua opção de jogador de 53 milhões de dólares. Então, mano, é o que tudo aponta e é o que eu acho que vai rolar com o velho. Ele não vai embora do Lakers, vai jogar esse último ano, mas vai ser realmente o último ano do velho. Ele não vai dar pay cut, não vai dar desconto. É 53 milhões no seco. E sem choro. Sem choro. Paga o velho. Paga o velho. Então, é isso que eu acho que vai acontecer com os principais agentes livres. Pra encerrar aqui o episódio, eu só vou fazer 2 listinhas rápidas, tá? A primeira vai ser uma lista com os 10 melhores agentes livres disponíveis, na minha opinião. E a outra vai ser de opções boas e baratas, tá? Começando com os 10 melhores free agents. Pra mim, cara, não tem nem muito segredo. Melhor free agent é o LeBron. É o LeBron. Tem aí a player option dele. Mas a gente considera free agent. James Harden é o segundo melhor. Mas o Harden tá velho. Olha a temporada regular que ele fez, temporada passada. Cara, na regular, mano, o Harden brilhou. O problema foi no playoff. No playoff ele realmente deixou muito a desejar, especialmente no jogo 7 contra Denver. Mas a regular do Harden foi absurda. Então, sim, ele é o segundo melhor agente livre disponível. O terceiro pra mim é o Miles Turner. Eu fico muito entre Turner e Randle, mas pela temporada, Miles Turner pra mim fica na frente. Vai ganhar 30 milha por ano, certeza. Aí depois vem o Julius Randle, que apesar dos problemas que ele tem de consistência e tal, cara, ele é talentoso pra caramba, tem talento ali. O problema é que falta consistência. Mas ele tem talento e pra mim é o quarto melhor. Deve ativar sua player option e jogar aí, né, com player option, né, de 30 milha aí. Em quinto lugar, eu vou de Josh Giddey. Pela temporada que ele fez, mano, acho que é justo colocar o Giddey no top 5. Ele é restrito, né? Então o Bulls vai ter a prioridade e ele deve ganhar uma grana legal. Acho que 30 milha por ano vai ser o que o Giddey vai pegar. Mostrou evolução no arremesso,
mostrou amadurecimento no jogo dele, merece estar no top 5. Aí, em sexto, muita gente vai discordar, mas eu vou de Alexander Walker, mano. Gosto muito do Alexander Walker. A temporada dele em Minnesota foi excelente. Se valorizou bastante, tanto que eu acho que ele vai pegar uns 14 milhões de média nesse novo contrato dele, que eu acho que não vai ser em Minnesota, acho que vai ser em outro lugar, Atlanta mais provavelmente, né? É o que as informações indicam. E, mano, é um baita trendy, ótimo defensor de perímetro, bom arremessador. Cara, gosto muito do Alexander Walker, vou colocar ele aqui em sexto, tá? Vou colocar ele em sexto. Em sétimo, eu vou de Quentin Grimes, outro que se valorizou muito temporada passada, outro trendy muito interessante. Atlético, mata a bola de fora, né? Jogou muito bem em Filadélfia. Agente livre restrito, né? Outro que o time vai ter a prioridade. E eu acho que Filadélfia vai fazer de tudo para manter ele. Acredito eu, um contratinho de 13 milhões por ano é o que deve rolar. Em oitavo, eu vou de Santi Aldama. Outro agente livre restrito, né? Inclusive, essa reta final aqui só vai ter agente livre restrito, tá? Santi Aldama, cara que tem um tamanho posicional incrível, mata a bola de fora muito bem. Gosto bastante do Aldama. Deve ganhar uma bala. 18 a 20 milhões por ano deve ser o que ele vai ganhar lá pra renovar com o Memphis. E pra mim ele é o oitavo melhor, mano. Gosto bastante do Aldama. Em nono eu vou de Cam Thomas, de Brooklyn. Outro restrito. Falta defesa? Falta. Falta passe? Falta. Falta leitura de jogo? Falta. Mas, cara, bola na cesta, esse moleque é muito bom. Muito bom. Vai ganhar também 25, 26 milhões de média. Duvido que ele ganhe menos do que isso. Deve ficar em Brooklyn. E pra mim ele fica em nono. E em décimo eu vou de Jonathan Kuminga. Kumingão. E o Kuminga, cara, eu coloco em décimo muito mais pelo que ele pode ser do que ele de fato é. O Kuminga hipotético, mano, ele é muito bom. Atlético, bom defensor, agressivo em drives. O problema é que esse Kuminga hipotético apareceu pouco na última temporada. Né? Muito também por culpa do Steve Kerr, que utilizou ele pouco. Mas quando ele jogou, especialmente ali na reta final, nos minutos que ele teve, ele não foi nada tão espetacular assim. Teve um jogo bom contra Houston, tá? Contra Houston ou contra Minnesota? Não, foi contra Minnesota que ele teve um jogo bom. Alguns jogos bons contra Minnesota. Mas assim, falta consistência pro Kuminga. Mas, considerando o Kuminga hipotético, ele fica em décimo. É agente livre restrito, mas eu acredito que ele não fique no Warriors. Tá? Eu acho que ele renova por uns 30 milhões por ano, ou até um pouco menos. Mas eu acho que o Warriors vai tentar enviar ele para algum outro time numa signing trade, tá? Mas eu coloco ele aqui no top 10 de melhores free agents disponíveis. E aí tem algumas menções. Dennis Schroeder, agente livre e restrito, sou muito fã do Schroeder. Deve pegar ali um contratinho de uns 2 aninhos com Detroit. Ty Jones, gosto muito, outro agente livre e restrito. Esse aqui, custo-benefício excelente, não deve sair caro e deve ter uma entrega boa. Finney Smith, tem player option lá no Lakers, deve ficar. Trendy, que eu, apesar de não estar tão em alta, né, ainda acho bom. E o Malik Beasley, né? Malik Beasley é um cara que eu pensei muito em colocar nesse top 10. Quase que ele entrou. Porque ele realmente teve uma temporada muito boa, foi um dos melhores arremessadores de 3 na temporada e deve pegar, né, um novo contrato lá em Detroit. Então, esses pra mim são os melhores free agents. E aí falando sobre opções boas e baratas, né, pensando aqui em potenciais bons custos-benefícios. Custos-benefícios ou custo-benefício? Enfim. Pensando em opções boas e baratas aí que a gente vai ter no mercado, eu listei 5, tá? Não tá em ordem, tá? Só listei. Ty Jones é um cara que vai te entregar o arrozinho com feijão ali no ataque. Comete pouco turnover, mata a bola de fora, passa bem a bola. É um cara bom, experiente, que vai custar, no máximo, uns 5 milhões. No máximo. No máximo. Com a mid-level ali mais barata, você pega ele. Então, Ty Jones.
Batum é outra opção bem interessante. Veterano, mas ainda entrega uma boa defesa, pega rebote, mata a bola de fora, um cara experiente. Também, com a mid-level ali de 5 milhas, você pega o Batum. Russell Westbrook eu acho uma opção boa e barata, um cara que te entrega uma boa defesa, intensidade, entrega, né, um bom passe, agressividade nos drives. Falta leitura? Falta. Não arremessa? Não arremessa. Mas ele te entrega ali o trabalho sujo, bem feito. É um cara muito intenso e tudo, experiente pra caramba, bom de vestiário, ao que tudo indica, né? Sempre foi bom de vestiário. E é um cara que vai te custar o mínimo de veterano. Ele não vai pegar mais do que o mínimo de veterano na NBA. Então, pelo mínimo de veterano, você pega o Westbrook e eu acho que é um investimento bom. E aí eu fecho com o Chris Paul. Ficou claro temporada passada que apesar da idade, ele ainda consegue produzir. Teve um ano bem bom em San Antonio, jogando muitos jogos. E é um cara, mano, que dificilmente vai te custar mais do que a mid-level de 5 milhões. Então, mano, 5 milhas você pega o Chris Paul, bota ele pra jogar e ele vai render ali no ataque. Vai faltar defesa? Vai. Mas no ataque ele vai te ajudar, vai organizar bem o time. E eu acho que é um cara que vai atrair interesse de alguns times. O Dallas parece que tá louco nele, né? Então, Chris Paul aí é outra opção boa e barata. E eu fecho com o Yabusele. Yabusele talvez desses seja o que mais vai custar. Eu acho que 7 milhões é o que você vai precisar gastar pra ter o Yabusele no seu time. Mas, mano, ainda assim é um cara que vai te entregar fisicalidade na 3 e na 4, te entrega a bola de 3, te entrega defesa, te entrega rebote. Teve um ano bem bom em Filadélfia, naquela várzea que foi Filadélfia. Então, o Yabusele é um cara que eu julgo como bom e barato, tá? É um cara que eu julgo como bom e barato. Outros aqui que podem ser bons e baratos... Cara, assim, o Brook Lopes, dependendo do que você estiver esperando dele, ele pode ser uma opção boa e barata. Malik Beasley pode ser uma opção boa e barata. Por exemplo, eu acho que ele não vai pegar mais de 8 milhões de média. Um cara de 41% para 3, custando 7, 8 milhões de média, é uma opção boa e barata. Então, ele pode ser uma opção boa e barata. O Alexander Walker não vai ser barato, 14 milhões por ano. Não é uma opção barata e é o que eu acho que ele vai acabar pegando. O Capela pode ser visto como uma opção boa e barata. Mas eu fecharia muito nesses. Ty Jones, Batum, Westbrook, Yabusele e Chris Paul. Pra mim são as potenciais melhores opções boas e baratas aí no mercado da NBA, que abre de forma oficial amanhã. Teremos aí a Free Agency começando, tá bom? Então, é isso, minha gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou, por favor, avalie com seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo aí que é importante. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. E é isso. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Bom domingo. E até a próxima. Tchau.